Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Um grande abraço de luz a todos os amigos e amigas que partilham deste momento de Evangelho no aconchego de seus corações. Vamos refletir um pouco mais, primeiramente, sobre algumas palavras trazidas pelo nosso querido Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois passaremos a algumas reflexões. Hoje, do capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Como é horrível a ideia do nada! Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora, seu amigo, se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhes responder. Jamais conhecerão as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Então, meditando sobre estas palavras, nós vamos compreender profundamente a que veio o Espiritismo no planeta Terra, o nosso Consolador prometido, em momento tão oportuno, século XIX, onde o pensamento moderno já era capaz de traduzir estas bênçãos, esses raciocínios iluminados com relação ao porvir, ao plano espiritual, à imortalidade do espírito. E aqui nós compreendemos muito da razão de ser da doutrina espírita, quando nós nos devotamos em afeição sincera às orações e à lembrança daqueles que já partiram. Primeiramente, a doutrina espírita vai nos trazer este grande alento, porque nós vamos sair daquele sentido do vazio completo, da aniquilação do espírito e da palavra morte, que vem sendo trazida século após século como símbolo de aniquilamento total da vida espiritual. Já os postulados espíritas abriram profundamente as cortinas que nos desposaram os horizontes espirituais, as várias camadas, infinitas camadas evolutivas às quais devemos percorrer e que nos possibilitam a existência sendo única, tanto em prosseguimento da vida carnal para a espiritual, como da vida espiritual para a vida carnal. Neste sentido e nesta compreensão, verificaremos que os nossos entes mais amados, os nossos parentes do coração e também aqueles a quem nós não nos afinizamos, inimigos, perseguidores, todos nós seguimos essa jornada evolutiva, onde não há mais a morte, mas sim a continuação da vida que é única, tanto na Terra quanto nos diversos planos na espiritualidade. E para aqueles que se foram, receber as nossas vibrações de amor, de carinho, aquela saudade, mas a saudade não no sentido de cobrança extremada, mas no sentido de ternura, de compaixão, de recordarmos dos bons momentos que passamos com aquele ser. Isso tudo é um grande lenitivo, um bálsamo curador para aquele que já partiu
e que na espiritualidade recebe de variadas formas o nosso carinho, a nossa emoção verdadeira, o nosso companheirismo. Ao contrário, meus irmãos, quando nós pensamos naquele que partiu, mas com um sentimento egoísta, quando nós achamos que ele nos abandonou, que ele nos deixou aqui na terra e nos colocamos numa posição de vitimização, não entendendo os postulados do Cristo para a nossa existência, pois um dia todos nós iremos partir dessa existência. E na nossa rebeldia e incompreensão, dentro das leis da ignorância, começamos a vibrar de forma negativa para aquele ser que partiu, cobrando, enviando a ele o nosso pesar, a nossa tristeza, a nossa agonia e até muitas vezes o nosso ódio e a nossa raiva. Neste momento, meus irmãos, e muitos de nós ainda nos colocamos no direito de se achar que tem a maior dor do mundo porque perdeu um ente querido, e começa justamente a minar o campo energético do irmão que partiu. Essa é a chamada obsessão de um encarnado para um desencarnado. Bem nos lembra nas preces do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Para isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. É o momento de termos confiança nos postulados espíritas a qual estudamos na teoria, quando passamos para as situações práticas da existência, principalmente nesta questão, quando os seres queridos passam para a pátria espiritual antes de nós. É hora de fazermos aquele balanço, aquela grande reflexão e internalizarmos em nossa alma os postulados espíritos, com a crença na imortalidade, com o possível reencontro mais adiante, seja ele pelas infinitas formas da comunicação mediúnica, pelos desdobramentos e encontros no plano astral, ou pelos futuros encontros que teremos em nossas futuras existências. É hora de confiar que nada morre, que tudo continua, e devemos principalmente continuar, apesar dessa interrupção muitas vezes, continuar aqui na Terra com o nosso trabalho, com o nosso apoio com relação àqueles que ficaram, seja nossos familiares, sejam os irmãos sofredores do caminho ao qual devemos continuar nos devotando em caridade, e principalmente ao próximo mais próximo, que é aquele ser familiar ao qual deveremos continuar a nossa dedicação, a nossa amizade, o nosso carinho e o nosso respeito. Então estas são as reflexões de hoje com relação às pessoas a quem tivemos afeição e que partiram para a pátria espiritual. O nosso agradecimento profundo pela caridade de ouvirem essas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é Nicola Frattari e com muito amor estamos enviando estes postulados espíritas
aqui da cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. O nosso grande abraço a todos e a todas. Fiquem com Jesus, meus irmãos.